Sim, Senhor Deus, juntas novamente em mais uma campanha, ó Pai. Vem, Senhor Deus, fala conosco em mais uma campanha, Senhor Deus. Fala, Pai, se manifesta. Usa a tua serva para falar em teu nome, Senhor Jesus. Só o Senhor sabe o peso que cada uma aqui carrega, Senhor Deus. Fala em intimidade, Pai. Fala em intimidade com as tuas filhas. Usa-me, Pai. Usa-me poderosamente, Senhor Jesus. Fala com elas. Fala com elas. Se inicia hoje uma campanha. Amém. Amém. Irmãs, eu tô tão feliz, mas tão feliz em receber uma direção do Senhor para mais uma campanha. Se vocês soubessem, eu não tenho explicação, porque seria fácil vir aqui inventar moda e fazer o que eu acho que deveria fazer, mas não. Esperar o tempo certo para as coisas, esperar o manifestar do Senhor nos direcionando é maravilhoso, é maravilhoso. A campanha de Neemias é uma campanha que eu tô vivendo com a minha igreja. De novo, igual Ezequiel 37, é uma campanha que eu tô vivendo com a minha igreja. E a gente já tá se encerrando, já tá encerrando ali, a gente já tá indo pra última semana, porque lá é por semanas, né? Cada encontro ali na semana. E eu senti que eu deveria fazer esta campanha que tem sido poderosa. Eu tenho visto o poder desta campanha que estamos fazendo se manifestar na minha casa. Quando a gente leva a sério, o manifestar do Senhor, quando a gente leva a sério as coisas do Senhor, irmãs, nenhuma oração, por breve que ela seja, volta vazia. Não volta vazia. O Senhor, Ele faz algo com aquela sua oração. Ele guarda a sua oração para o momento certo. Entenda isso. Nenhuma oração vai se perder. Não vai. O Senhor guarda, e o Senhor manda te dizer isso hoje. Ele guardou todas as suas orações. Ele tem escutado todas as suas súplicas. A campanha de Neemias, minhas irmãs, é uma campanha onde a gente fala sobre... Pega a história de Neemias, onde ele foi chamado para levantar os muros de Jerusalém. Muros que tinham sido derrubados há mais de 140 anos. Muros que representavam um povo com vergonha, um povo vulnerável, um povo que qualquer um podia invadir, qualquer um podia entrar, porque Jerusalém estava sem muralhas, estava sem proteção. E essa proteção na nossa vida, minhas irmãs, é o próprio Deus, é a própria presença. Quando a gente se aproxima, quando a gente conhece, a gente automaticamente se sente protegida. Porque quando você cumpre o que está fazendo, cumpre o que a palavra diz, você automaticamente vai entrando cada vez mais debaixo das asas do Senhor. É impossível que o inimigo possa te tocar se você está debaixo das asas do Senhor. Não tem como. Então, quando você cumpre propósito, quando você cumpre palavra, quando você cumpre ali as ordens, como eu posso explicar? A palavra, o que Deus diz que é para ser, quando você se empenha em ser melhor diante de Deus, quando você sabe, olha, na ignorância Deus perdoa. Já falei isso para vocês, na ignorância o Senhor perdoa. Não precisa se preocupar, porque quando você não conhece, tá tudo bem você errar.
A diferença é que quando a gente conhece, a gente ama tanto a Deus que a gente quer agradar a Ele. Então a gente se empenha em não tomar as mesmas atitudes que a gente tomava quando era ignorante. Mas agora que a gente conhece a palavra, a gente sabe que, esse comportamento que eu tinha já não é mais legal. Então agora eu vou tomar novas atitudes. Porque quando eu era ignorante, Deus me perdoou até ali. Mas agora que eu conheço, eu quero agradar o meu Senhor. Eu quero agradar a Deus. Eu quero ser uma pessoa melhor diante de Deus. Então, mulheres, esta campanha vem para levantar os nossos muros, nos proteger, nos levar mais perto do Senhor, para que debaixo das asas dele a gente se sinta protegida. A gente sinta que o mal não adianta. O mal pode tentar te tocar, o mal pode fazer coisas para tentar atingir sua vida. Pode tentar fazer macumba para atingir a sua vida, mas não vai te tocar. Como já aconteceu aqui nas outras campanhas, pode tocar sua geladeira, pode tocar seu micro-ondas, pode tocar tudo que é elétrico na sua casa, mas a sua vida e da sua família não vai tocar. Porque às vezes Deus tem que permitir que objetos sejam tocados para que não toquem em você. E Deus não vai permitir que toque em você. Creia, somente creia, porque o Senhor manda eu te dizer isso. Irmãs, estamos aqui diante de mais uma campanha. E sim, é completamente direcionamento do Senhor. Eu posso afirmar para vocês que se eu estou aqui novamente, deixando novamente toda a minha vida de lado, todas as minhas responsabilidades de lado, por causa de você, é porque ele tem algo a cumprir. Vocês sabem, eu não ganho nada para isso. Eu ganho o amor de Deus, eu ganho a obediência, eu ganho estar obedecendo meu pai. É isso que eu ganho. Mas financeiramente, não. E eu tenho metas, né? Tenho trabalhos a cumprir que vão ser ali o meu ganha-pão. Mas mesmo assim, eu prefiro neste momento ser Maria, que vai aos pés do Senhor, que deixa toda a casa. Se eu mostrar a minha casa neste momento para vocês enlouquecem. Está de pernas para o ar, mas eu não tenho o que fazer. Eu tenho metas a cumprir, eu tenho tarefas a cumprir com o meu Senhor. Eu tenho que obedecer a planilha que Deus me deu. E estar aqui fazendo esse vídeo no dia de hoje, né? Sexta-feira, dia 12, primeiro dia da nossa campanha. Deus me direcionou a esta campanha. Então eu quero falar para vocês que se sintam amadas, porque se você está assistindo esse vídeo, porque o Senhor te ama muito, muito, e Ele quer falar em intimidade com você. Intimidade. Só com você. Então, tira toda a distração. Toda a distração. Ele quer falar conosco neste dia. Se prepare para esta campanha que é curta, mas é poderosa. Se dedique, minha irmã. Tira aquele tempinho que eu falei para vocês ali no grupo. Tira um tempinho para orar todos os dias, de preferência no mesmo horário. Desta vez eu estou me preparando para orar todos os dias à tarde. Porque eu sei que minhas crianças vão estar fora, eu sei que meu marido vai estar fora e que eu posso ficar sozinha em oração, que ninguém vai me atrapalhar. Então, todos os dias, em determinado horário que eu estipulei, eu vou parar para orar. Eu vou parar para agradecer. De madrugada tem sido uma luta muito grande para mim. Uma luta de sono, uma luta com o meu bebê que ainda mama, aí acaba me interrompendo e eu acabo voltando a dormir porque eu fui dar mamar e não consegui, né? Me perdi ali, acabei voltando a dormir. Então eu quero dedicação total desta vez, eu preciso estar atenta. Preciso estar alerta. Então eu quero levar muito, mas muito a sério esta campanha. Mais do que já levei todas as outras, eu quero levar a sério esta campanha com vocês. Neemias é uma história, gente. Este homem é um homem exemplar em todos os aspectos. E hoje a gente vai introduzir o assunto. A gente vai introduzir, né? Esta campanha nas nossas vidas nos próximos 7 dias. E eu quero ler com vocês Neemias, ali logo no primeiro capítulo, o primeiro princípio
que Neemias nos ensina? São muitos. Este homem tem muitos princípios a nos ensinar, mas o primeiro, eu quero ler com vocês, porque esses 7 dias eu estou preparando palavras para que a gente estude Neemias nestes 7 dias. Então a gente vai ficar somente neste livro desta vez, tá? Então vamos lá para Neemias. Primeiro, vamos ler aqui os primeiros versículos para a gente introduzir a nossa campanha. Olha só. No mês de Quisleu, no 20º ano, enquanto eu estava na cidade de Susã, Hanani, um dos meus irmãos, veio de Judá com alguns outros homens. E eu lhes perguntei acerca dos judeus que restaram, os sobreviventes do cativeiro, e também sobre Jerusalém. E eles me responderam: aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão lá na província passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado e suas portas foram destruídas pelo fogo. Quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando-me, jejuando e orando ao Deus dos céus. É até aqui hoje. Irmãos, li aqui, irmãs, o que a gente vê nesse cenário? Neemias, ele estava trabalhando para o rei Artaxerxes. Então, a família dele foi levada como cativeiro, no cativeiro, quando a Babilônia invadiu Jerusalém. Ele foi daquela geração que foi levada, mas já tinha passado ali cerca de 3 gerações, então ele já nasceu ali em Susã. Ele não conheceu, a família dele era de Jerusalém, ele era judeu, só que ele não conhecia Jerusalém, ele nunca tinha ido para lá. E quando ele recebeu essa notícia de que o povo dele, que ele nunca foi, ele só carrega no coração, estava mal, estava com muralhas caídas, estavam passando por misérias, porque além das províncias que tinha em volta de Jerusalém está se aproveitando dessa vulnerabilidade daquele povo, o próprio povo, já por causa da necessidade, estava quando de judeu para judeu já não tava dando atrito, porque todo mundo passava necessidade, porque todo mundo tava com circunstância difícil, a terra dali já não tava não tava florescendo, não tava frutificando, então todas as famílias estavam passando pela miséria, estavam passando por necessidade, então já tava vendendo a própria filha, já tava numa situação caótica. Então, judeu já estava devendo para judeu e por juros altos. Então, todo mundo estava numa situação muito difícil. E Neemias ouviu isso. Neemias ouviu isso mesmo ele não conhecendo aquele povo, mesmo ele sendo cerca de 3 gerações após o exílio, após as muralhas serem caídas, derrubadas, ele sentiu a dor daquele povo. Ele sentiu, como eu disse uma vez, ele sentiu um zelo ardente, um zelo que arde, um zelo com vontade de se mexer. E esse é um dos primeiros princípios que a gente sente aqui, que eu queria conversar com vocês. Zelo ardente. Deus não vai deixar você ouvir nada que você não queria ouvir, mas chegou nos seus ouvidos aquela história que mexeu com você, aquele casamento que está sendo separado, aquele casamento que você não consegue crer que aquele casamento está chegando ao fim. Você não consegue crer que aquela criança está sofrendo o que está sofrendo. Você não consegue crer que aquilo está acontecendo e aquilo mexe com você. Aquela história que Deus permitiu que chegasse aos seus ouvidos, mexe com você. Mexe a ponto de tirar seu sono, mexe ao ponto de tirar sua fome, mexe ao ponto de tirar o seu humor, mexe ao ponto de mexer com você.
Aquilo que veio que você nem pediu para ouvir. Gente, não, olha o que eu tô falando aqui. Prestem atenção que Deus está falando. Aquela história que chegou aos teus ouvidos e Deus, você sabe que foi de Deus porque você não pediu para saber daquela história. Chegou até você. Aquela história chegou até você. Irmãs, muitas, quase que 100% dessas histórias que chegou ao seu ouvido e mexeu com você, é porque Deus está permitindo que você ouça para você fazer alguma coisa. Sabe por quê? Porque se você sentiu aquele incômodo muito grande, igual Neemias sentiu aqui, ele ficou abalado. Ele ficou abalado a ponto de, no capítulo 2, o rei perceber que a feição dele estava diferente. Meses tinham se passado. E ele não falou nada, mas a feição dele, o semblante dele começou a cair, ele começou a entristecer depois que o irmão dele chegou com a notícia de que a cidade de Jerusalém estava passando por uma situação muito difícil. Gente, ele não tem nada a ver. Ele só carrega o sangue, ele nasceu em outro lugar, ele já não tem nada a ver, terceira geração. Ele estava na casa do rei, ele era tratado muito bem. Ele poderia simplesmente ter falado: que pena, que triste, vou orar por eles. Mas não foi só isso. Ele sentiu uma dor muito grande e uma vontade de resolver aquela situação. Ele era apenas copeiro do rei, ele apenas servia ao rei, ele não tinha experiência alguma em como levantar um muro. Ele não tinha experiência, mas Deus já havia colocado nele a força, o zelo em resolver esta situação na hora certa, porque já tinha nele o poder da solução para aquele povo. Ele se incomodou porque nele já havia toda a rota de como resolver esta situação. E muitas vezes isso acontece com a gente. Irmãs, acontece com a gente. Deus deixa você ouvir, porque sabe que em você já carrega o poder da solução para aquele problema. Mas Eliane, como que eu vou solucionar o problema do casamento? Que eu fiquei incomodada, eu tô muito triste que eles estão se separando. É uma família, tem 3 filhos. Eliane, o que eu faço? Você vai começar a orar. Se você tiver intimidade, você vai até um dos dois que você tem contato e vai conversar. Você vai falar de Deus. Gente, não tenha problema algum em casamento. Não tenha traição, isso, aquilo, não interessa. Deus soluciona tudo. Não tem motivo que realmente Deus fale, tudo bem, se separa. Para Deus tudo tem solução. Para Deus sempre tem um jeito. E você, Deus está querendo usar você como intermédio para o bem, para a solução ser resolvida. Quando você se incomoda muito com uma situação que você ouviu, é porque Deus está querendo te usar a favor desta causa. Entenda, minha irmã. Não, mas eu tô me intrometendo. Não. Ele poderia ter falado isso. Ai, mas o que eu vou me intrometer? Quem sou eu na fila do pão? Nem nasci em Jerusalém e eu vou lá querer ajudar aquele povo? E se ele pensasse assim? Quem que teria construído esse muro? Quem que Deus teria usado? Esse livro de Neemias não existiria. Então para de pensar assim, mas eu vou me intrometer, mas eu sou invasiva. Não. Se você está com este zelo ardente, gente, eu tô falando de um zelo que realmente você vai agir. Porque é fácil a gente falar que quero mudar o mundo, só que na hora que a coisa vai pegar, você volta atrás, porque não é ardente. Você quer ajudar, mas na hora que a coisa pega, que agora vamos mesmo, aí você fala, não, acho que melhor não. Não vou ligar, não, melhor não. Eu tenho não, melhor não. Deixa eu ficar quietinha, porque vai que... Não é ardente, então não é ardente. Zelo ardente é quando Deus fala com você e você toma uma atitude. É tão ardente que você precisa realmente se posicionar. E Deus me manda te dizer isso hoje, minha irmã. Zelo ardente. Fique atenta com coisas que chegam até você, que só você pode solucionar. Só você. Deus quer usar você como ferramenta para algo. Aquela criança que você sabe que está sofrendo,
tem uma circunstância diferente ali que com você, quando crianças sofrem aquele tipo de problema, mexe com você ardentemente e você quer resolver aquele problema. Zelo ardente, você precisa fazer algo. Você precisa sentir, igual Neemias fez. O que ele fez assim que ele ouviu? Gente, essa câmera tá muito escura. Eu tô abalada que tá escura desse jeito. Deixa eu tentar resolver. Irmãs, o que Neemias fez assim que ele ouviu a notícia? O que ele fez? Eu li pra vocês aqui. Vamos lá. Ó. Passei dias lamentando, jejuando e orando ao Deus dos céus. Foi isso que ele fez quando ele ouviu. Então, o que a gente tem que fazer? Só um minutinho. O que a gente tem que fazer? O que a gente aprende? Um dos primeiros princípios que a gente ouve aqui de Neemias. Melhorou? Mais ou menos, né? Qual que é o primeiro princípio que a gente aprende, então, com Neemias? Este zelo ardente que ele sentiu. Ele ouviu e sentiu que ele precisava fazer algo a respeito. E o que ele foi fazer? Qual foi a atitude? Além do sentir, ele tomou uma atitude. Ele lamentou, jejuou e orou. Então, a primeira coisa que você vai fazer quando você sentiu algo que chegou aos teus ouvidos, sem que você quisesse, chegou até você, sem que você pedisse. Você perguntou o que estava acontecendo. Chegou até você. Aquele problema chegou até você. Você sentiu o zelo ardente, algo que você precisa fazer algo a respeito. Você vai orar, você vai buscar. Você vai perguntar para Deus qual é a direção. O que eu preciso fazer a respeito disso, Senhor? O que eu faço? Tudo bem, o Senhor deixou eu ouvir, mas e agora? O que eu faço a respeito? Irmãs, Deus, Ele vai fazer. Porque a continuação desta história que a gente vai conversar amanhã mostra que não foi Neemias que tomou uma atitude. Foi o próprio Deus que levantou para que as coisas começassem a acontecer. Você não vai fazer nada, você só vai buscar e esperar, porque Deus vai levantar circunstâncias que vai ter que mudar a sua rota e você vai ser obrigado a tomar uma atitude. Deu para entender? Irmãs, eu quero ficar até aqui, porque essa história é envolvente demais. Essa história é linda demais. Mas eu quero que você saiba que quando Deus traz uma informação para você, não é fofoca. Quando você sente aquele zelo ardente, não é para você fazer nada a respeito, não é para você ficar quietinha, não falar com ninguém sobre isso, não, é para você tomar uma atitude. Igual Neemias tomou uma atitude, certo? Eu precisava compartilhar isso com vocês, eu senti muito forte essa necessidade de falar sobre isso, coisas que vêm até nós sem que a gente pedisse. Guarda essa informação que amanhã a gente vai continuar falando sobre isso. E eu espero de verdade, no fundo do meu coração, que o Senhor já tenha falado com você neste dia. Hoje é só o primeiro dia da nossa campanha. E eu tenho certeza que vai ser diferente. Esses 7 dias vão ser intensos. Deus está fazendo coisas novas. Deus está levantando muralhas da nossa vida. Creiam, somente creiam, mulheres. Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós te agradecemos por mais uma palavra, Senhor Deus, por mais um dia, por mais uma campanha, Senhor Deus. Fala conosco durante estes 7 dias, Senhor Deus. Nós te agradecemos porque o Senhor é um Deus que não desiste de nós. Mesmo quando nós nos afastamos, Senhor, o Senhor não se afasta. O Senhor fica lá esperando que a gente volte, Senhor Deus. Sim, ó Pai, nós somente te agradecemos, Pai, porque o Senhor é um Deus de amor, um Deus de paz, um Deus de corações quebrantados. O Senhor vem, pega o nosso coração e limpa novamente, Senhor Deus.
Sim, Pai, nós cremos que só o Senhor pode curar, pode sarar, pode restaurar. Nós cremos, Senhor, que só o Senhor pode tratar dos nossos problemas, Pai. Por isso nós te pedimos, Senhor, fica conosco durante este dia, durante essa campanha, e não nos tira a tua presença, Senhor Deus. Vem, ó Pai, enche-nos com teu Espírito, com teu doce, lindo e maravilhoso Espírito, Senhor Deus. Enche-nos, Pai. Vem, ó Pai. Nós já te agradecemos porque sabemos que hoje teremos um dia lindo, Senhor Deus. Serão dias lindos, Pai, lindos. Obrigada, meu Pai, obrigada. Nós não entendemos, mas nós recebemos, nós esperamos, nós aguardamos a tua vinda, meu Pai. Obrigada, obrigada e obrigada. Minhas lindas, fiquem com o Senhor, em intimidade com o Senhor neste dia. Eu espero que o Senhor tenha falado com você. É só o primeiro dia, minhas irmãs. É só o primeiro dia. Fiquem com Deus.